E num vídeo onde eu falei acerca do poder concedido por Cristo Jesus a todo aquele que crer, a fim de se beneficiar das riquezas do Evangelho conquistadas por Cristo Jesus, independente de templos e de lugares fixos, sagrados. Nesse vídeo eu recebi aqui o seguinte comentário de um amigo aqui. Concordo em partes, pois em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz que não deixemos de congregar como fazem alguns. Como posso me tornar como Jesus e não fazer as ações parecidas que ele fazia e que dentro do que eu consigo como ser humano? A congregação era cheia de gente hipócrita, mas ele estava lá congregando. Eu não estou criticando, só quero entender o seu lado. Meu amigo, por um lado eu admiro e sublinho o seu interesse de ser e de viver como Jesus viveu e ensinou. Agora eu não posso deixar de te perguntar, meu irmão, qual era a congregação que Jesus frequentava? Você pode me localizar ali nos evangelhos o endereço e até o nome dessa congregação? Você já leu, meu amigo, Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque Jesus é o que mais corrobora aquilo que eu falei naquele vídeo e esse entendimento. Sobretudo ali na conversa de Jesus com a mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, onde aquela própria mulher questiona Jesus, olha, os samaritanos adoram aqui no Monte Gerizim, e os judeus adoram lá no templo em Jerusalém, e eu te pergunto, qual o lugar onde Deus deve ser adorado? E é Jesus que responde a ela, há de vir o tempo e já chegou a hora, que não será nem aqui e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É Jesus que mais confirma esse poder, essa liberdade concedida a todo aquele que crê. É só olhar para Jesus, meu irmão. Ele é o ente divino ao mesmo tempo que humano mais itinerante no modo como ele viveu Deus entre nós na Terra. Ou onde você acha que ele proferiu aquelas falas e discursos que foram compilados no chamado Sermão da Montanha, o próprio nome já diz. Foi numa montanha, não foi dentro da igreja. Onde você acha que ele fez a multiplicação dos pães, um dos milagres mais icônicos de Jesus? Não foi dentro de uma igreja ou de uma congregação, foi no meio de um deserto. E o milagre, tanto quanto ali o que se tornou o vértice visceral, a partir do qual ele foi concluído como sendo alguém que teria que morrer por parte das autoridades religiosas da época, aonde ele operou esse milagre? Não foi dentro de um templo, foi num cemitério, ressuscitando Lázaro. E a ceia, então, onde é que ele fez junto com os seus discípulos? Não foi num templo, foi num cenáculo. Jesus, ele passava e entrava por templos, por sinagogas, mas ali ele não sediava o seu trabalho e o seu pastoreio, porque o seu pastoreio e a sua vivência de Deus e ensino aos homens foi na vida, andando pelos lugares, caminhando, foi de modo itinerante. E foi isso que a partir de Constantino, no século IV, foi esquecido, porque servir a Deus passou a ser frequentar um templo. Comportamento e tradição essa herdada do paganismo. Porque é assim que funciona o paganismo. Mas e Filipe, e Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que fala, olha, esse versículo ele foi superestimado. E se assim como os versículos referentes ao dízimo, porque Malaquias foi transformado no santo do dízimo, totalmente recortado do seu contexto, da sua época e da sua cultura, e trazido com um literalismo reducionista e precário e que não representa a menor compatibilidade com o contexto e com as demandas do presente. Primeiro que o autor de Hebreus escreveu Hebreus para os hebreus, ou seja, havia um autor e haviam destinatários. Segundo, assim, o autor de Hebreus se colocou para os seus destinatários porque o contexto daquela época favorecia o encontro e a reunião com representantes validados do Evangelho como a forma de veicular uma coisa que estava no seu início. Naquela época, Jesus não era o Jesus no modo como está hoje. A maioria das pessoas não sabiam ler, não tinha como haver comunicação escrita ou a disseminação da informação como a gente dispõe dela hoje. De modo que, mesmo Jesus sendo pregado naquela época, muitos deles se utilizavam para criar toda sorte de perversão. O que continua acontecendo hoje, diga-se de passagem, mesmo tendo Bíblia, mesmo tendo a informação muito mais disseminada e escrita. Mas naquela época, o reunir-se era o fator nodal para uma comunicação saudável da verdade essencial do Evangelho. Hoje, por exemplo, a gente possui outros meios, como a internet, onde existe muito material ruim, sem dúvidas, mas muito material bom, que para quem sabe analisar e reter o que é bom, ele consegue se alimentar. Agora, isso desfaz
a importância e o lugar que o encontro humano representa? De modo nenhum. Olha para Jesus. Jesus estava rodeado de pessoas e por onde ele passasse, independente de ser um templo ou um endereço sagrado de endereço fixo, Jesus ele reunia pessoas. E o evangelho ali ele se manifestava das mais diversas formas porque o amor estava presente. E é essa essência que se perdeu, meu querido irmão. Portanto, reúna-se sim, porque eu acredito, se você quer me entender o meu lado, eu creio que amor não é amor quando ele se isola, mas sim quando ele se socializa. Mas tudo o que eu falo, quando eu falo e do modo como eu falo, é para desconstruir um dogma religioso que condicionou a mentalidade de inúmeras pessoas com uma concepção sórdida e eu diria diabólica de que o cerne central da espiritualidade de uma pessoa é frequentar um templo, sem o qual o sujeito está o quê? Totalmente na mão do capiroto e completamente perdido. E meu Deus! E o que João, o apóstolo, vai dizer lá na primeira epístola dele? De que a unção dele que está em vós vos ensinará todas as coisas e não precisareis que ninguém vos ensine nada. Deus é vivo. Os olhos e a ação de Deus não dependem de homens e de igreja. Deus é vivo e ele age por si e ele nunca deixou de agir. Então a gente tem que, não é sair do 8 e ir para o 80, é apenas colocar cada coisa no seu devido tamanho e no seu devido lugar. De modo que uma conclusão saudável disso tudo que eu estou falando é congregar ou frequentar um local onde você seja alimentado genuinamente pela mensagem do evangelho só é bom quando é bom. Porque necessário é essa conexão do coração em espírito e em verdade com a videira verdadeira, procurando a consciência, refletir e adequar seus sentimentos, pensamentos e comportamentos aos princípios do Evangelho de Cristo. Isso é necessário e essencial. O restante é periférico. E a gente só vai e só adota se for bom. Se não, não tem porquê. São só ênfases produzidas pelas doutrinas da religião dos homens. É para pensar, meu amigo, é para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.